Olá, a aula de hoje será sobre equações fracionárias do primeiro grau com uma incógnita. Exemplo A. Vamos resolver essa equação. Como essa equação ela é fracionária, temos que calcular o MMC entre os denominadores. Vamos calcular o MMC entre 4, x e 6. Primeiro, vamos calcular com os números 4 e 6. O MMC entre 4 e 6 é 12. Só que também temos a letra x. Então, nosso MMC será 12x, que será o nosso novo denominador. Então, iremos substituir o 4 pelo 12x, esse x pelo 12x e o 6 pelo 12x. Calculando primeiro com essa fração e o novo denominador. Temos que dividir pelo denominador antigo e depois multiplicar. 12x dividido por 4, 3x. 3x multiplicado por 3, 9x, que é o nosso novo numerador. Agora, vamos calcular essa fração com o denominador 12x. Dividindo 12x por x, podemos cortar o x com o x, só sobra 12. 12 multiplicado por 1, 12, que é o nosso novo numerador. Igual, agora calculando essa fração. 12x dividido por 6, 2x. 2x multiplicado por 5, 10x. Agora que todas as frações têm o mesmo denominador, podemos cortar o 12x e só calcular os números de cima. 9x mais 12 igual a 10x. Vamos calcular. Para calcular, o primeiro membro fica com quem tem letra. 9x menos 10x. 10x passando para o primeiro membro. E o 12 passa para o segundo membro, já que não tem incógnita, não tem letra. 9x menos 10x menos 1x igual a menos 12. Observem que o nosso último termo que tem letra está negativo. Não pode. Então, iremos multiplicar todos os termos por menos 1. Então, menos x multiplicado por menos 1, menos por menos, mais, e menos por menos, mais 12. Então, o nosso resultado é 12. Exemplo B. Vamos calcular essa equação com o x diferente de 0 e x diferente de 3. Observem que x não pode ser 0, porque se x for 0, esse denominador fica 0 e não existe divisão por 0. E se x for 3, aqui o nosso denominador fica 0. Olha, 3 menos 3, 0. Vamos calcular. Para isso, primeiro temos que achar o nosso MMC, que será x multiplicado por x menos 3. Pois, se dissermos que o nosso denominador é x, o x não pode dividir por x menos 3. E se falarmos que o nosso novo denominador é x menos 3, a gente não pode dividir por x. Então, iremos juntar os dois denominadores, o x e o x menos 3. Então, ficará x multiplicado por x menos 3 para essa fração, para essa e para essa. Observe que aqui, como não tem denominador, é como que se fosse dividido por 1. Vamos resolver. Temos que dividir pelo denominador antigo e depois multiplicar pelo numerador. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo número de cima. Quando dividirmos este denominador por x menos 3, podemos cortar o x menos 3 com o x menos 3, já que são iguais, e sobra só x. E esse x a gente multiplica pelo número de cima, 3x multiplicado por x. Agora, vamos calcular essa fração. Quando dividirmos esse denominador por x, podemos cortar o x com o x. Sobra só x menos 3, multiplicado pelo 2.
Agora, quando dividirmos esse denominador por 1, observe que aqui é como se fosse 3 dividido por 1. Então, o nosso denominador é 1. Quando dividirmos ele por 1, dá ele mesmo, multiplicado por 3. Observe que temos uma igualdade e que os nossos denominadores são iguais. Já que eles são iguais, podemos cancelar e só calcular os números de cima. 3x multiplicado por x, 2 multiplicado por esses parênteses e 3x multiplicado por esses parênteses. Vamos calcular. 3x multiplicado por x, 3x ao quadrado, igual 2 multiplicado por x, 2x, 2 multiplicado por 3, 6, mais por menos, menos. Agora, calculando esse 3x por esses parênteses, 3x multiplicado por x, 3x ao quadrado, e 3x multiplicado por menos 3, mais por menos, menos, 3x multiplicado por 3, 9x. Então, menos 9x. Vamos colocar todos os números que têm letra no primeiro membro. Então, teremos 3x ao quadrado. Esse 3x ao quadrado vai para o primeiro membro. Observe que ele está positivo. Quando for para o primeiro membro, ele vem negativo. Agora temos esse 2x que está positivo, vai para o primeiro membro negativo. E esse 9x vai para o primeiro membro positivo. Igual a o menos 6 que continua no segundo membro. Então, fica com o mesmo sinal. Podemos cancelar esse com esse, já que são simétricos. Ficou menos 2x mais 9x. O resultado, 7x positivo, igual a menos 6. Calculando, x é igual a menos 6 sétimos. Já que esse 7 está se multiplicando com x, quando for para o outro membro, ele vai dividindo. Então, fica 6 sétimos negativo. Exemplo C. Vamos resolver essa equação. Observem que a nossa solução não pode ser 2, nem menos 2 e nem 0, porque se ela assumir um desses três valores, o nosso denominador fica 0 e não existe divisão por 0. Para resolver, temos que achar um denominador que sirva para as três frações ao mesmo tempo. Se o nosso MMC for x menos 2, não conseguimos dividir por x mais 2 e nem por x. Se o nosso denominador for x mais 2, não conseguimos dividir por x menos 2 e nem por x. O mesmo se o nosso denominador for x, não conseguimos dividir por esse denominador e nem por esse. Então, teremos que juntar os três denominadores para ser o nosso MMC. Então, aqui será o nosso novo denominador, que servirá para as três frações. Para essa e para essa. Vamos calcular. Para calcular, teremos que dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Resolvendo essa primeira fração. Quando dividirmos esse denominador por esse, podemos cortar o x menos 2 com o x menos 2. Então, sobra o x mais 2, multiplicando pelo número de cima. Ficará assim, 2, o x e o x mais 2. Calculando essa fração. Quando dividirmos esse denominador por esse, podemos cortar o x mais 2 com o x mais 2. Sobrará o x e o x menos 2 para multiplicar com o número 1. Resolvendo essa equação. Quando dividirmos esse denominador por esse, podemos cortar o x com o x. Sobrará x menos 2 e x mais 2, multiplicado por 1. Agora que temos uma equação e os denominadores são iguais, podemos cortar e só calcular os números de cima. Vamos calcular.
2x multiplicado por esses parênteses. 2x multiplicado por x, 2x ao quadrado. 2x multiplicado por 2, 4x. Mais por mais, mais. Agora, vamos multiplicar o x por esses parênteses. X multiplicado por x, x ao quadrado. Menos por mais, menos. X multiplicado por 2, 2x. Menos por menos, mais 2x. Igual. Agora, vamos calcular aqui. X multiplicado por x, x ao quadrado. X multiplicado por 2, 2x. Mais por mais, mais. Agora, vamos trabalhar com menos 2. Menos 2 multiplicado por x, menos 2x. 2 multiplicado por 2, 4. Menos por mais, menos. Então, menos 4. Observem que aqui temos esse 2x positivo e esse negativo. Podemos cancelar. Agora, vamos colocar os termos com letra no primeiro membro. Temos 2x ao quadrado. Esse menos 2x ao quadrado. Esse 2x ao quadrado vai para o primeiro membro. Está positivo, vem negativo. 4x mais 2x igual a menos 4. Ficará 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado com menos 1x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. 4x mais 2x, 6x igual a menos 4. Podemos cortar esse termo com esse termo, que são simétricos. Ficou 6x igual a menos 4. Observem que o 6 está multiplicando com x. Quando ele for para outro membro, ele vai com a operação contrária. Então, irá dividindo. Ficará x igual a menos 4/6. Simplificando por 2 e por 2, o resultado fica menos 2/3, que é a nossa solução. Então, tchau e até a próxima aula.